Hola, hola, Valeu, Júlio. acá Falou, estoy. valeu. Aquí estamos en vivo, finalmente. Estamos saliendo. Perfeito. Bien, bien, bien. Muito bom. Desculpem quem está tentando nos ver. Estávamos aqui apanhando um pouco com a internet, com todas as coisas. Eu fiquei até falando para todo mundo. Bem-vindos, boa tarde. Estamos aqui na Light Beats, estamos com Breno e com Isa e com Francisco Janes, gerente de área para América Latina de Avolites, participando conosco direto desde Chile, nos acompanhando nesse webinar, que vamos falar dos Keyframe Shapes do Titan na versão 18. Boa tarde, Francisco, bem-vindo, obrigado por participar conosco desse webinar. Muchas gracias a ti, Daniel, a Breno y a Isa por la coordinación y por hacer posible esta transmisión para hablar de un tema tan interesante como es el Keyframe Shapes. Es una herramienta que lleva mucho tiempo en el sistema Titan. Llevamos bastantes versiones con el Keyframe Shape incluido y pareciera que aún faltan algunos usuarios que se sumen y lo utilicen como una herramienta en sus programaciones. El solo hecho de tener un motor de efectos que permita crear un efecto paso a paso como tú deseas, como tú buscas, como tú necesitas, creo que ya nos pone en ventaja y a un nivel bien interesante para ponernos en contacto con nuestros usuarios que puedan también sacarle provecho a este tipo de herramientas. Así que gracias a Lighting Bits por el espacio, por el tiempo que se dan siempre de transmitir esta información, que para nosotros desde Fábrica Nowlights es muy importante. Que bom, Francisco, obrigado. Uma coisa para destacar que eu sempre gosto muito de falar, a Volais tem uma fidelidade, uma consideração para seus usuários anteriores, para seus usuários de sempre, onde não tem apagado o software e começado de zero cada vez que faz uma atualização de software, cada vez que tem um equipamento novo, sino que mantém o critério de uso. E se você vê o Shape Generator que você utilizava na Pérola, hoje no software Titan tem forma de você fazer ainda desse jeito, só que tem formas novas, formas mais experientes, formas mais atualizadas e super mais flexíveis e inteligentes, acorde com que os aparelhos e a gente vai precisando nessa época atual para fazer um efeito. Então, você está perdido, não sabe como vir, traz aquela memória da pérola, ainda consegue você fazer o teu shape de alguma forma, fazer atualizar e funcionar. Porém, tem formas muito mais novas, como o Keyframe Shape, que é o que o Breno vai explicar para nós hoje, como utilizar no software Titan e especialmente baseado na versão 18. Então, Bom, Breno, agora é contigo. Obrigado por estar aí. Desculpe mais uma vez essa demora. Apanhamos um pouco com essa coisa de internet, o sinal cai, vai, vem, YouTube, mas estamos aqui. Vamos começar. Obrigado. bom, muito obrigado pela introdução, Daniel, Francisco. Acredito que não tem forma melhor de começar a falar do Keyframe Shapes, como o Daniel falou, que é a evolução do Shape Generator, uma forma mais flexível de você ter controle melhor dos seus atributos, de você poder ter uma noção do que você está usando dentro do seu efeito. Como, por exemplo, posso utilizar esse efeito aqui com o Flyout, em 2 cliques, ele rola. Pode obter resultados como esse com os Keyframe Shapes, onde eu tenho uma noção melhor dos meus passos dentro do meu keyframe, onde eu posso ver aqui por camadas, por layers, onde aqui eu tenho minha intensidade, minha posição, meu spread, meu overlap, minha direção e minha velocidade, mas isso falaremos mais para frente. Bom, como podemos começar a criar nossos Keyframe Shapes? Para termos acesso aos Keyframe Shapes é bem simples. Viemos aqui no menu da Soft Keys, em Shapes and Effects, Keyframe Shape, selecionamos nosso grupo e Create. Ele já dá o locate automático para a gente, então fica uma forma mais prática de podermos visualizar nossos aparelhos. E vamos começar a gravar um Keyframe Shape básico, começando, por exemplo, com o tilt em cima e um tilt embaixo. E ele já começa a fazer para mim um efeito, já começa a rolar um efeito.
onde eu coloquei como 2 passos, um em cima e um embaixo, podendo reverter facilmente esses passos, fazendo de baixo para cima e assim sucessivamente. Bom, como que eu posso salvar esse keyframe shape? É bem simples, eu posso simplesmente apertar Record e gravar em algum executor, algum playback. E automaticamente ele fica gravado para mim, eu só tenho que colocar a informação de dimmer, porque eu gravei só a informação de efeito. E o meu efeito já começa a se construir. Bom, como que eu posso editar um passo desse keyframe que eu já concluí a edição dele? Apertamos a tecla Include e viemos no Kill Set, no meu caso. Abrimos aqui o Effect Editor e aqui podemos verificar nossos passos do keyframe. Por exemplo, eu posso colocar um spread diferente agora, de 48, e mudar minha direção. Gostei dessa forma, dou Record em outro fader agora, outro executor. E quando eu chamo ele já vem de uma forma mais editada. Ele já vem de uma forma editada e mais prática de se ter uma diferente posição ou uma diferente direção. Lembrando sempre de manter organizado o meu layout. Meu layout view sempre tem que estar organizado. Então, se ele estiver de uma forma que esteja, por exemplo, em linha reta, o meu efeito basicamente ele não vai respeitar o meu layout. Se o null locate, por exemplo, eu desse um highlight e visse meu dando fixture mais, você pode ver que a direção dele está de uma forma aleatória, ou seja, não está de uma forma organizada, como por exemplo esse grupo que já está com o meu layout organizado. Ele está seguindo certinho os passo a passo, ou seja, é sempre importante manter essa organização do grupo. Para organizar o grupo é bem simples, apertamos a tecla View e selecionamos nosso grupo. Podemos ir aqui no menu de contexto, em Arrange Fixtures. Se eu tiver já as posições dos meus aparelhos no Capture, eu posso importar diretamente do Capture. Ou em Shape, se eu tiver uma forma mais prática nos meus shapes. Porém, como estou no Capture, dá para fazer direto pelo Capture. Vista superior. Aplicamos. Quando você já tem realizado o posicionamento em 3D no teu Capture, você vai conseguir importar diretamente. Então, tendo a planta já realizada no Capture, o console vai tomar o layout que vai ser importante para a reprodução do efeito. Pensem sempre que o console é uma máquina. Ele não enxerga o que a gente tem no palco. Então, a gente tem que ser muito claro para mostrar como o console vai considerar qual aparelho vai ligar primeiro, qual aparelho vai ligar depois, como vai fazer a sequência, se eu quero de esquerda a direita, de direita para esquerda. O console tem que conhecer perfeitamente como é meu palco e como está feita a distribuição espacial no meu palco. Isso eu vou informar a minha mesa, ou desenhando esse layout, ou se já tenho montado o Capture, importando diretamente da planta. Aí vou conseguir ter um controle muito mais acertado dos meus efeitos. Perfeitamente demonstrada a forma de organizar o layout. Organizamos aqui o layout de uma forma com que pareça conquistar o meu palco, como o Daniel disse. Começo a organizar meu layout passo a passo. Ele fique bem distribuído também. Eu vou sempre deixar o meu layout bem distribuído dentro do meu efeito. Dentro do meu grupo, perdão. Lembrando sempre que não todo mundo tem o software Capture instalado no seu computador ou é usuário de Capture. Quando a gente fala de Capture, não estamos falando do software em si, senão do visualizador do software Titan. O software Titan, para quem não sabe, para quem está chegando por primeira vez, o software Titan tem um visualizador interno que é, casualmente, o software Capture. Capture tem os seus diferentes produtos e um dos produtos é o software que vai estar dentro do console como visualizador, que é o caso do software Titan. Então, o Titan tem o visualizador dele, é o software Capture também. Daniel, ¿y puedo hacer un comentario respecto a esto que estás comentando de Capture?
Sí. Bueno, no solamente la compatibilidad con Capture se refiere a que esté dentro del sistema Titan, sino que además si el usuario exporta el show, el proyecto de Capture, lo puede cargar dentro del Capture de Titan y tener ahí todos los elementos que tiene el show original, por ejemplo, los instrumentos musicales, los personajes, y también si es que está conectado a otra computadora, dentro de la misma computadora, tiene abierto el usuario Titan y también tiene abierto Capture a través de la opción de patch, a través del CITP Visualization, se puede traer, se puede importar el patch desde Capture en Titan y asimismo también las posiciones que están en Capture a Titan. Es bien interesante porque el hecho de tener Capture dentro del sistema de nosotros nos permite también tener una compatibilidad muy, muy buena con los proyectos de Capture que se puedan generar. Eso sí, para poder importar un proyecto de Capture dentro de Titan, tiene que ser en una versión anterior, en 2022, para que se compatibilice con la versión 18 y con eso van a poder visualizar todo lo que tienen en el Capture de original, cualquiera de sus versiones, solo, duet, symphony, quartet, la pueden visualizar dentro del Capture de Titan. Perfeito, Francisco. Como Francisco falava, realmente não só é importante destacar que dentro que o visualizador do software Titan é o Capture, sino que por isso mesmo lembrar a compatibilidade entre o software Titan e o software Capture, como é fácil importar para o console, para o software Titan, qualquer arquivo de Capture, sino a comunicação entre eles, como ligando ou conectando o console com o software Titan com um computador utilizando o software Capture, eu tenho essa total comunicação onde consigo importar os aparelhos, importar o patch, modificar em tempo real tanto na mesa como no software e vou ter um resultado, eu vou estar trabalhando com um sistema só, onde qualquer das duas pontas, digamos, desse sistema, eu vou estar totalmente conectado em tempo real. Então, vou ter, se todos os aparelhos mais os elementos de cenografia que eu tenho no meu software Capture dentro da mesa para visualizar, com um limite de um arquivo que não pese acima de 200 MB, porque importar um arquivo completo gigantesco do Capture para dentro da mesa poderia limitar um pouco a performance da mesa. Então tem um limite de importação, mas os meus aparelhos sempre eu vou ter o acesso direto ao patch e através do protocolo de CITP que se comunica o software, os consoles utilizando o software Titan com nosso software Capture. Perfeita importância do Capture. E lembrando também que automaticamente quando eu faço essa importação, ele já vem com as posições dos meus aparelhos já no local certo, dentro do meu visualizador interno do Titan. Isso é bem importante frisar. Bom, continuando aos Keyframe Shapes, o meu Keyframe Shape que eu havia realizado, ele não está baseado em um pallet, ou seja, ele está com o Soft Value. Soft Value, né? Vale, de uma forma com que ele não está baseado em um pallet, ou seja, eu teria que vir aqui e atualizar... O que o Breno queria falar são valores reais que estão gravados com números. O X% de pão, o X% de tilt, o X% da cor vermelha, mas não está em um pallet onde eu vou ter um acesso direto a esse pallet, sino que são valores que estão gravados. Sim. Perfeito. Então eu teria que vir atualizar meu keyframe. São hard values, na verdade. Hard values, isso. Que básicamente son los valores, perdón, Breno, los valores que menciona, que están hablando ahora son los valores que se cargan en el programador. Exacto. Cuando uno habla de valores que se cargan en el programador, aparecen destacados con un círculo en el programador. Pero en el caso del Keyframe Shape, él tiene su subprogramador propio y aparece un círculo al lado del valor del porcentaje, por ejemplo, de dimmer o del porcentaje de pan o tilt que aparece en ese momento dentro de los Keyframe Shape. Ahí probablemente Breno lo va a mostrar luego cuando esté creando una capa. Isso, estava sinalizando aqui com o mouse. Exacto, ahí es.
Agora, quando eu tenho o meu keyframe shape baseado em um palette, como por exemplo, vou fazer o keyframe shape agora de position. O nosso microfone está no passo da mão Da mão. do Breno. Então, Breno, quando vai daqui para lá, às vezes bate Bate o no microfone. microfone. Estou tentando tirar para não bater, mas se tem um barulho aí, não fica em mão, não. É a mão, é a mão, é a mão, é a mão. Perfeito. Deixa eu fechar meu prisma, meu zoom aqui, para dar uma visualização melhor. Como, por exemplo, eu começo no meu fan-up, termino no meu fan-down. Crio agora um segundo layer, com o meu dimmer em 100%, e o segundo passo em 0%. Termino de gravar meus passos, e agora temos um flyout. Porém, quando eu atualizo automaticamente esse meu palette, vou gravar esse efeito em um executor. Gravei aqui como Q9, já veio para cá. Se eu chamo meus aparelhos, dou locate, jogo na posição de fan-up, porém eu altero um pouco essa posição para que ela fique um pouco para baixo do que ela era como padrão, dou um recorde aqui e dou um quick merge. Agora o meu keyframe shape automaticamente se atualiza na altura do meu palette onde eu gravei, ficando assim com uma maior flexibilidade e automaticamente quando eu atualizo o palette, meu efeito já atualiza, eu não tenho que recriar meu efeito, digamos assim. Lembrando sempre que a utilização dos pallets é muito vantajosa para fazer modificações posteriores. Se eu tenho, por exemplo, estou em um teatro, vou fazer determinado efeito onde vai movimentar do sofá até o fundo do palco, até a cortina. Por exemplo, quando eu remonto essa performance em outro lugar, eu não vou ter que acessar a todos os lugares onde eu batia no sofá e colocar um novo valor, um novo hard value para essa posição, para ir até a outra posição, sino que simplesmente eu vou atualizar o palette e já vou ter atualizada de uma vez só toda a minha performance. A mesma coisa com as cores. Se eu mudo de aparelho, eu vou ajustar essa cor para ter o resultado da cor que eu desejo e todo o meu show vai estar ajustado no mesmo momento. Então, a referência a pallets é muito importante vocês gravarem um show dessa forma. E o Keyframe Shape utiliza esse chamado aos pallets. Pallets, perfeito. Posso falar uma coisa também? Por Como favor. está Sim, mi claro. português? Tá. Acontece que os pallets têm essa, quando tu grava eles. Si por exemplo agora Bruno seleciona um grupo e luego vai nos pallets da posição e ele, al momento de gravar, na direita no menu, uma opção, eu acho que a penúltima ou última opção, diz paletas anidadas como nombre. Nesse momento, espera aí, aqui tenho a opção, espera aí, tenho aqui um Titan. Se llama Nested Pallets. La opción de Nested Pallets permite, si que ella está activada, permite que al momento de modificar el pallet también se modifica la memoria en la cual se utilizó aquel pallet. Y como están utilizando un keyframe shapes que utilizó aquel pallet, entonces va a modificar. Y eso va a acontecer con todos los elementos do Titan que eles sejam feitos como aquele pallet. Então, é uma condição. E essa condição também, tu pode tirar ela, simplesmente apertando aí na mesma opção do menu, e aí eles vão tirar o valor, ou essa conexão, essa ligação que tem o pallet com os elementos de Titan. Espero que se tenha entendido meu português. Sim. Eu tenho a possibilidade de usar o pallet e as referências do pallet que estão nas memórias. Então, eu acabo modificando todo o que faz referência a esse pallet. É muito prático para fazer as modificações do show. Exato. Bom, Exatamente. O Júlio me faz aqui, está falando comigo, não está aqui conosco presencial, mas está sempre por perto e estava me falando, quando estávamos falando do Capture, que existe um vídeo no nosso canal de como importar o show do Capture para dentro do software Titan. Então é só dar uma pesquisada, dar uma olhada lá no nosso canal de YouTube e tem também essa informação.
Perfeito, perfeito. Voltando. Titã agora. Voltamos a ver o Titã. Voltamos a ver o queridíssimo Titã. Agora vamos ter um controle dos meus atributos dentro do meu Keyframe Shapes. De uma forma como... Vou deixar maior aqui, para poder visualizar melhor. E diminuir um pouco o meu Capture. Perfeito. Aqui podemos ver o Speed, que é a velocidade do meu efeito, que o meu efeito está rolando. Por exemplo, eu posso colocar 60 ppm, ele já vai aumentar automaticamente para mim. A minha direção, que é de onde o meu efeito vai partir, se eu quero que ele comece da esquerda para a direita, por exemplo. De cima para baixo. E assim sucessivamente podemos ver as curvas aqui, o aleatório. Aqui temos a fase do meu efeito e o spread. O spread vai ser o espalhamento entre meus aparelhos. Como a gente estava acostumado no Shape Generator, também tinha o spread. No meu caso aqui tenho 48 aparelhos. Se eu colocar entre os 48 aparelhos, eles vão fazer um efeito simultâneo, ou seja, simétrico. E aqui eu posso ter o controle de cada layer individual. Por exemplo, se eu quero que ele fique mais tempo aceso do que apagado, eu posso ter simplesmente o controle por aqui. E aqui ele mostra para mim a fase que ele está. Por exemplo, se eu quero que ele fique mais tempo apagado, eu posso ir diminuindo aqui no Start Time também. Ou diretamente pela curva. Gente, é muito fácil. É simplesmente chegar lá, ver os gráficos e modificar os gráficos e subir, descer, baixar, correr e vocês vão ver imediatamente o resultado. É muito fácil. E brincando, né? E brincando e se divertindo e vendo o que o efeito vai fazendo para nós. É muito fácil. Excelente comentário. Sempre bom dar aquela brincada para estudar, né, Dani? É que é para brincar, justamente. A gente, obviamente, ao vivo, com o público, com os espectadores no local, a gente tem que ter algo preparado. Na hora de programar, na hora de estar fazendo, é muito fácil e muito divertido ir brincando, ir ajustando e você ver o que realmente você quer ter lá no palco. Então, são muitas ferramentas que te fazem um acesso muito fácil e muito rápido para ter as modificações e ajustar o que você realmente quer ver no palco. Exato. Bom, aqui também temos a informação de posição, que eu também posso alterar a fase, como o Daniel tinha falado. E brincando com isso para a gente ter alguns efeitos diferenciados naquela hora que a gente está precisando de urgência, de extrema urgência, um efeito diferente. A gente pode simplesmente chegar aqui na fase e dar uma brincada e ver de qual forma fique. De uma forma interessante para mim, que combine com o que está rolando no momento. Então podemos ver o ponto do meio, midpoint, onde aqui altera a minha curva também, e a width da minha curva, a largura da minha curva. Se eu quero que fique de uma forma mais direta. Importante lembrar que todo esto está aconteciendo do jeito que a gente quer por causa do layout que tu fez previamente. Exato. O layout é uma coisa muito importante que vocês têm que olhar antes de começar a mexer no Keyframe Shape. Francisco, Exato. você está super certo. É justamente o que falava para Breno. A gente tem que lembrar que o console é muito inteligente, mas não adivina. Não adivinha. O console não é mágico. Então a gente tem que ajudar o nosso console para entender o palco, como que os aparelhos estão montados. Assim que a gente consegue transmitir essa informação, brindar essa informação de como os aparelhos estão montados no palco, o console faz maravilhas, mas minimamente temos que fazer esse passo e deixar o nosso layout organizado para dar ao console a chance de ele entender o que tem lá fora. Exatamente. Bom, agora partiremos para o Keyframe Shape via camadas, por exemplo, fazer um flyout, que todo mundo gosta do efeito flyout, né? Todo mundo adora fazer aquele efeito. Viva o flyout! Viva o flyout, exatamente. O que seria um iluminador sem um flyout? Exatamente. Vamos pegar aqui meus megapoints, começar a criar os meus Keyframe Shapes, e aqui automaticamente vou criar uma layer. Perfeito. Colocaremos agora minha posição FANAP. Vou até subir ela um pouquinho de novo, como eu alterei aquela hora. Pelo um pouquinho daquela atualizada marota. Keyframe Shape aqui. Pega o keyframe, dá um clear, chama meu grupo de novo. Dá um locate. FANAP, subir um pouquinho.
Perfeito. Record. Seleciono meu palette e Quick Merge. Perfeito. Seleciono meu grupo, Shapes and Effects, Keyframe Shape, Create. Colocamos meu primeiro passo do FunUp e clico em adicionar frame. Segundo passo, adicionar frame. Lembrando que aqui ele mostra para mim qual frame eu estou criando, no caso agora seria o terceiro frame, se eu criasse aqui. O tipo de gravação do meu frame, se é o via Channel ou Quick Build. Se eu tivesse alguma informação em algum fader, eu poderia usar o Quick Build. E aqui eu posso ver a minha informação do meu Keyframe Shape. Por exemplo, o Keyframe 1 está como FunUp. Keyframe 2 como FunDown. Eu posso ver essa informação aqui em Playback Display. Se aqui está como aparente ou se está como escondido. Perfeito. Aqui o Auto-Locate, para ele já dar o locate para mim automaticamente quando eu começo a criar o meu flyout, por exemplo. E termina a minha gravação. Começou o flyout. Ele não está com informação de dimmer, por isso que ele está sem uma cor. Perdão, sem um dimmer. Agora, para eu criar um layer novo, eu seleciono meu Keyframe Shape, aperto aqui no mais e Layers. Perfeito. Agora partiremos de 100% de dimmer para 0% de dimmer. Termina a minha gravação, ele já começa a rolar meu flyout com 2 cliques, ou seja, muito prático, muito rápido também. Coloco meu spread de 48, que é o espalhamento entre meus aparelhos, que eu tenho 48 aparelhos no meu palco, lembrando também de atualizar o layout, como o Francisco e o Daniel havia dito anteriormente. Posso alterar minha direção também, que vai ser baseada no meu grupo. E alterar. Isso é muito bom e muito fácil. Modificar a direção como rapidamente, com um clique só, eu vou de dentro para fora, de fora para dentro, para a direita, para a esquerda, aleatório. E é sempre bom ter esse controle, né, Dani? Principalmente quando a gente quer editar esse meu Keyframe Shape para pegar ele de base e criar um novo, porém com uma curva diferente, eu posso pegar e usar essa função da minha direção. Então, vou colocar agora do meio para fora. Perfeito. Francisco, quer falar alguma coisa? Sí, quería hablar una cosa que a gente na Ivolites persigue a idea de que os usuarios consigan hacer efeitos rápidos, en curto tempo, porque acontece que o que realmente importa está no escenario, no palco. A gente não precisa apertar tanto botão, ni dedicar tanto tempo olhando a console. O que a gente precisa mais bem é ter más tiempo para olhar no palco y ver los efectos que están gerando. Entonces, a gente no está muito na ideia de fazer grandes programações no console e apertar muitos botões para que o negócio no palco seja tipo um resultado que rapidamente a gente consiga com 2 ou 3 passos no Keyframe Shape. Então, a maneira em que a Avolites funciona vai ser sempre a maneira mais simples possível, para que el usuario tenga más tiempo de desenvolver su creatividad, más que apertar botones y cosas que a veces tiran tiempo. Por eso que Evolites, cuando tú llegas a un concierto, tú tienes 10, 15 minutos, tú consigues hacer un show muy bom na Evolites, porque todo funciona en base a esa filosofía. Esto quería comentar, que fue muy rápido como Breno trocou as direções no Keyframe Shape, porque o negócio, a Titan está feito desse jeito. Exatamente, com as ferramentas na mão para simplificar e para ter um resultado imediato. Não precisar uma programação muito sólida nem muito complexa para chegar depois a ter a possibilidade de, em definitiva, o que eu quero ver no palco, que eles vão de direita para a esquerda, de esquerda para a direita, ou de dentro para fora, de fora para dentro, em um clique. É isso mesmo, né, Francisco? Exatamente, isso era. Perfeito. Uma coisa também interessante que o Breno fez é que também uma recomendação da fábrica é fazer layers, capas, pelos atributos. Então, não misturar atributos em um solo layer, por causa de que depois na edição fica meio confuso. Então, melhor ter um layer de posições, um layer de cores, um layer de intensidade. Separar tudo por camadas para depois facilitar na edição posterior. O que é point tilt, o que é core, o que é dimmer. Aí eu vou ter um acesso muito mais fácil e muito mais claro
para cada uma das minhas camadas, que vão me dar uma possibilidade muito mais veloz, muito mais fácil e rápida de editar depois, né? Así es, efectivamente. Perfeito. O que eu disse anteriormente também, a flexibilidade que eu tenho para controlar isso, para alterar o meu efeito, principalmente se, por exemplo, eu estou no momento que eu preciso alterar, que alguém peça para me alterar e em um clique eu posso alterar, então é bem prático isso. Agora vamos alterar a curva do nosso efeito para que fique um flyout mais bonito, uma forma de flyout mais bonita, que no meu 0% em snap, para que ele apague de uma forma direta, o famoso PWM. É. Uma curva PWM que corta o meu espalhamento direto, por exemplo. E em 100% Easy Buff, para ficar aquele efeitinho mais bonitinho. Coloca que ele apague mais rápido. E acho que ficou legal assim. Vamos gravar ele agora. Record. Escolha onde eu quero gravar. Por exemplo, aqui do lado do meu Cross FX Reversed. Perfeito. Como ele já veio com a informação de dimmer agora por layer, agora sim eu não precisei colocar a informação de dimmer como eu tinha colocado anteriormente no efeito anterior. Então, agora, como ele já tinha informação de dimmer e uma camada, ele já veio para mim com dimmer e eu não tive que introduzir esse dimmer de novo, dando merge. Perfeito. Agora vamos supor que eu queira editar esse meu keyframe shape, porém agora alterar a direção, colocar ele de fora para dentro, por exemplo. Eu aperto Include, como eu havia dito anteriormente, seleciono aqui o meu kill set, que eu teria que dar um nome ainda para ele, e ele já vem aqui para mim. Automaticamente eu dou um clique na minha direção aqui, coloco ele de fora para dentro, onde eu posso alterar de uma forma rápida e gravo em outro lugar. Por exemplo, ali no Q8, tenho o meu Q7 rolando de fora para dentro. Se eu subo o meu Q8 de dentro para fora. Aliás, de fora para dentro, perdão. Então, fica uma forma bem mais flexível de eu poder alterar essa curva, alterar essa direção do meu efeito em um clique apenas. Podemos também brincar um pouquinho com o spread, por exemplo, fazer um 2x2. Perdão, tem que colocar 4, porque o grupo está 4x4. Fazer um 2x2, gravar isso em outro executor, por exemplo. Perfeito. E assim poder brincar com meus efeitos. Vou renomear aquele meu efeito que eu usei de base, que no caso foi o Q7. Colocar ele como flyout base. Muy buena aplicación y muy buena explicación, Bruno, respecto a que cuando uno va cambiando los valores de spread y los valores del orden de las luminarias, eso también va generando diferentes resultados inmediatamente y eso puede ser perfectamente otra memoria, otro elemento, y se puede hacer rápidamente varios efectos en corto tiempo. Lembrando que eu tenho uma livraria para mim gravar os meus Shape Generators, que é aqui em Effects, porém eu não consigo gravar os meus Keyframe Shapes aqui. Eu teria que, por exemplo, abrir uma vista de repetidores, onde eu tenho aqui Playbacks. os playbacks, exatamente. Os meus playbacks, e aqui sim criar uma base dos meus efeitos. Por exemplo, se eu fiz um flyout e achei bacana, quero deixar ele gravado aí para eu poder editar ele futuramente, eu posso simplesmente vir aqui nos meus repetidores, criar uma página de keyframe shapes, entre aspas falando, e assim organizar melhor o meu show para que eu possa alterar isso de uma forma que fique gravado. Lembrando também dos meus playback groups, fugindo um pouco do assunto da live, um pouquinho, mas é importante. Não necessário. Exatamente, necessário. Playback groups, aqui. Meus playback groups também. Para que, por exemplo, eu possa ter organização melhor, que quando eu ative o meu efeito, quando eu ativo o outro, eu já desativo anteriormente o meu outro efeito. Para que fique mais clara a explicação. Aqui com o meu flyout rolando, eu vou mover ele para lá. Para minha base. Então, move. Apertamos o meu flyout. Criar uma vista de repetidores de novo. Criar uma vista de repetidores porque eu não preciso ficar criando toda hora. Perfeito. Agora eu movo o meu flyout base para cá, por exemplo. Agora como que eu posso visualizar ali? Anteriormente eu havia gravado também um flyout com um padrão, que seja sem spread, sem direção, sem nada. Eu posso simplesmente também usar ele como base para alterar o meu spread, fazer um efeito diferente baseado nele.
Vou colocar meu spread aqui de 48. Perfeito, eu tenho meu efeito de base agora. Excelente. Muito, muito interessante ter um efeito base com um flyout genérico e com 2 ou 3 cliques eu vou criando efeitos que parecem ser totalmente diferentes, mas são realmente 2 ou 3 cliques. 2 ou 3 cliques, Então, exatamente. me ajuda muito a desenvolver o show e nem fazer um show ao vivo onde eu não teve nem tempo de programar alguma coisa e consigo resolver fazer uma programação complexa simplesmente editando umas poucas coisas que eu consegui fazer em pouco tempo. É uma resposta muito rápida, em definitivo. Exato, se meu diretor pedir também para alterar alguma coisa, por exemplo, da área de cinema, aliás, puxando um pouquinho do saco do Júlio, então pode alterar facilmente dessa forma, tendo um efeito base. Assim como os palettes também pode ter um palette base, posso ter uma posição base também, que é sempre importante frisar isso. E assim ter uma organização melhor do meu show. Lembrando sempre também das configurações de usuário, também fugindo um pouco, que é sempre importante frisar sobre ela. Que possa ter uma forma melhor de organizar meu show, por exemplo, para que grave todas as horas os meus palettes como normal, que para um timecode normal é excelente, porque ele grava só a informação que está que eu estou usando no momento. Sim. Ou seja, ela não pega informação de aparelhos anteriores, só pega o que eu estou gravando na hora. Então é legal frisar isso bastante também. Da minha organização pelas configurações de usuário. Agora suponhamos que eu queira usar esse meu flyout random, por exemplo, porém eu queira excluir uma camada. É muito complexo excluir uma camada, né, Daí? Imagino. É muito complexo. Estou sofrendo já. Você simplesmente seleciona a camada e aperta nessa lixeirinha aqui e minha camada já vai pro beleléu. Muito simples, muito prático. Muito, muito intuitivo. Se você colocou aquele gomo, se você coloca aquele gomo que com uma modificação está ficando ruim, você chega, pum, já era. Simplesmente deleta aquela camada que já não precisa mais ou que está até atrapalhando um efeito que você não tinha pensado dessa forma. Breno, estás utilizando el botón de Include, ¿cierto? Para hacer las modificaciones en los keyframe shapes. Sí, para chamar. Ah, perfecto. Solo mencionar que el botón Include también tiene una opción como para filtrar lo que uno quiera trazer de volta para el programador. Cuando tú apertas una vez el botón Include, num menu, se tu prestation, color, gobos, efectos, num menu, podes, por exemplo, solamente de volta para o programador o atributos, y nos atributos está incluído os efectos, os motores de efectos da Evolite, Shape Generator, Keyframe Shape e Pixel. Eso es acotar, asuma. Tava cortando um pouquinho teu áudio, Fran. Só repetindo o que o Francisco falou agora. Perdão. Com include dá para chamar os atributos diretamente. Não precisa carregar todos, senão precisando só trazer a cor, eu posso apertar include e trazer simplesmente a cor. Acho que o Francisco caiu. Eu acho que o Francisco caiu. Alguma coisa com a internet, por isso que estava cortando a transmissão, o áudio dele explicando. Voltou. Voltou. Sí, Estamos eso aqui. mismo decía. Agora, Isso aí. Perfeito. Obrigado, Fran. aqui estamos. Perfeito. Bom, Bom, então... gracias a ustedes por la explicación. Yo estaba comentando. Perfeito. Se eu quiser também editar, por exemplo, um passo específico do meu layer, eu posso simplesmente apertar aqui nesse lápis e deletar. A cadeira faz um barulho. Estou tentando de não me mexer, mas onde me mexo, a cadeira faz um crac, crac, crac. Não assustem aí que não está acontecendo nada. Não é tiro. Estou estático aqui, não estou caindo. Não é tiro. Não é tiro. Perfeito. Podemos clicar aqui no meu keyframe, onde mostra aqui onde eram os meus playbacks. Lembrando aqui, se caso não estiver aparecendo para você, pode ser que os playbacks estejam escondidos aqui. E aí sim aparecendo minhas cenas. Porém, é só apertar aqui em Playbacks Display e ele já aparece novamente para mim. Se eu quiser deletar ele, é simples, eu só clico nele e Delete Frame. Pronto, meu frame foi deletado. E automaticamente já vai para o frame 2 aqui.
eu quiser criar um frame novo, por exemplo, de 25%, adiciono um frame novo e já vai lá de 25%. E se eu queira recolocar esse de 25% para que ele volte a 0%, eu posso simplesmente chamar meu palette de 0%, clicar no meu keyframe 2 e replace frame 2. E eu volto à gravação e automaticamente o meu efeito já vai baseado nisso que a gente atualizou. Tem alguma pergunta, Isa? Alguma coisa? Não, o Bernardo falou, meu workflow na Titan é patch, grupos, layout, palettes e então circuits. Excelente. Excelente workflow, inclusive. Mais alguma coisa? Nenhuma pergunta? Nada? Não. Não, e também eu acho que é muito claro o que a gente esteve mostrando hoje, é muito claro. Tendo mais perguntas, mais consultas, obviamente podem consultar através do canal ou entrar em contato direto com o nosso WhatsApp de suporte ou nosso WhatsApp de atendimento. Isa está sempre atenta para ver na nossa página, no canal, sempre tem a informação de nosso WhatsApp de atendimento e podemos derivar para o WhatsApp de suporte rapidamente. Assim que qualquer pergunta, consulta, por favor, fiquem à vontade de entrar em contato. Perfeito. Tem algum comentário, Fernando? Você ia falar alguma coisa? No, agradecer su tiempo, agradecer a todas las personas que se conectaron a esta transmisión. Recordar que el Keyframe Shape, como es un motor de efectos, se puede cargar igual junto con un Pixel Mapper y tú puedes mixturar Keyframe Shape con Pixel Mapper. Son herramientas que se pueden importar de un show a otro. Y también mencionar que no necesitas todo el tiempo estar haciendo el mismo efecto, sino que tú a través de la ventana Show Library puedes importar un efecto de un Keyframe Shape que hiciste en otro show, traerlo a este proyecto, a este show de Titan, a través de un mapeo. Pero eso será... Les agradezco muchísimo a Breno y a Daniel por la invitación y también a Isa por todo el soporte técnico y a todos los que están conectados. Muchas gracias por su tiempo y qué bueno que estemos conversando acerca de este tipo de cosas. Fantástico. Mais uma vez, obrigado para todos os que participaram do webinar. O 22 temos outro webinar que vai ser Timeline e sempre Timeline e sempre Time Code para ver como fazer como lidar com essa ferramenta fantástica que tem o software Titan para a gente conseguir programar um show em Timecode, aquilo que já virou nesses últimos tempos, já muitos anos, mas necessário quando chegam para falar para a gente que temos que trabalhar com Timecode, que a banda está querendo que o teatro, que a apresentação, que o corporativo que estamos fazendo está precisando de um Timecode, como lidar com ele com o software Titan, que tem umas ferramentas muito inteligentes, muito didáticas, muito fáceis de a gente conseguir atender essa necessidade de um timecode. Dia 22 vamos ter mais um webinar, vamos confirmar depois o horário e colocar o link sempre avisando no nosso Instagram. Então aguardamos vocês, mais uma vez obrigado Fran por estar sempre conosco. Parabéns o Breno por seu webinar, obrigado Isa, a Adriana que também está nos apoiando sempre por perto, Júlio que esteve nos acompanhando também e estamos aqui juntos para ajudar vocês e trazer a Volites de volta a brilhar no Brasil e no mundo. Obrigado. Chao, un abrazo. Gracias.